Gênesis 1, 26. Ó, já fica atento aí que vai ter mais perguntas, né? Vamos ficar de pé para a gente ouvir essa palavra? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Bota a mão no seu coração. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor traga a revelação dessa palavra, Pai, como semente no nosso coração, na nossa mente, que ela venha frutificar na nossa vida e que seja um novo recomeço, uma oportunidade de estar cada dia mais alinhado à Tua palavra. Senhor, essa palavra, essa passagem, ela vai falar da nossa imagem e semelhança. Que nós venhamos a descobrir a nossa identidade, que nós venhamos a perceber o quanto somos filhas amadas do Senhor. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de hoje, de estarmos aqui corrigindo, aprimorando cada dia mais a nossa rota, a nossa trajetória. Toda vez que a gente se depara com a Tua palavra, a gente sente, Pai, o Teu carinho, tudo que o Senhor preparou para a gente. O quanto a Tua palavra traz conforto, acalanto. Senhor, muito obrigada. Fale ao coração de cada mulher aqui. O Senhor conhece a angústia, conhece o sofrimento de cada uma. E que essa palavra, ela seja cura e remédio para a vida de cada uma delas. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Pode sentar. E essa palavra aqui, gente, ela foi muito forte ao meu coração, porque ela vai deixar o registro de como nós fomos criados, da onde a gente saiu, por que a gente foi criado. E quando ela fala assim, você é imagem e semelhança de Deus, a gente não consegue pegar isso, por quê? Porque Deus é tão divino, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão... Eu sou essa pessoa frágil, eu sou essa pessoa feita de barro. Como assim eu sou imagem e semelhança de Deus? Parece que no nosso dia a dia, a gente não consegue conectar uma coisa da outra. Parece que uma coisa está totalmente distante da outra. Alguém frágil, alguém de barro e alguém tão divino. E o que essa palavra quer dizer? Essa palavra quer dizer que tem um Deus dentro de você. Essa palavra está dizendo que existe uma capacidade dentro de você que você ainda não conhece. Essa palavra está dizendo muitas revelações sobre o que Deus espera de você. E olha só, quantos de nós já tentamos pegar a Bíblia para começar a ler e aí achou difícil, não entendeu e largou para lá? Eu confesso para vocês que muitos anos da minha vida eu fui uma dessas pessoas. Eu olhava e falava assim, isso aqui está muito difícil, isso aqui eu não vou entender não. E tinha alguém, né, do nada que aparecia e falava um monte de coisa. Nossa, como é que essa pessoa conseguiu entender desse pequeno trecho isso tudo que eu não entendi? E aí a gente fica querendo mais ainda se afastar. E gente, olha só, a palavra de Deus, vamos trazer uma analogia para vocês entenderem. Vamos supor que eu precise pagar a conta. Eu vou pagar a escola da minha filha e, de repente, eu esqueci a senha foi bloqueada. Essa senha bloqueada, ela vai me gerar desgaste. Eu vou ter que falar com o gerente do banco, eu vou ter que ver como é que eu faço o meu resgate da senha. Mas eu chego por aí e fico falando, fulana, paga a escola da minha filha porque eu estou sem senha. O que eu vou fazer? Eu vou correr atrás para desbloquear essa senha. Eu vou atrás daquilo que está lá no banco, que já é meu. E, gente, a Bíblia é exatamente isso. São códigos para você viver a bênção de Deus. E você simplesmente desiste. Você deixa para lá. Você acha exaustivo falar com o gerente,
como se fosse a senha. Você acha exaustivo pegar um material de apoio para poder decodificar aquela mensagem, para poder entender que aquilo ali é um acesso de Deus, que Deus está dando na tua mão. Deus está te dando códigos poderosos para você viver bênçãos. E você está desistindo. Toda a informação da Bíblia, ela tem chaves que é para você viver uma vida melhor. E a gente não pode desistir disso. E aí, essa palavra, ser imagem e semelhança de Deus, é a grande treta com Satanás. E eu vou te explicar por que disso. Nós somos filhos, e Satanás é um ser celestial que foi criado como anjo. Ele não é imagem e semelhança de Deus. Nós somos. Os seres celestiais, eles foram confeccionados, foram criados para ajudar a Deus no reinado de Deus. Ele não tem o que nós temos, que é a imagem e semelhança. Os seres celestiais, eles tinham por obrigação adorar a Deus. Nós temos o livre-arbítrio e escolhemos adorar a Deus. É nossa escolha adorar a Deus. E quando você entender que tudo de mal que acontece na tua vida, seja doença, seja pecado, vai acontecer uma distorção da tua imagem e semelhança de Deus. Toda vez que tiver uma brecha para problemas na tua vida, isso aconteceu devido a essa distorção da imagem e semelhança de Deus. Você tem medo de falar em público? Sabe por que você tem medo de falar em público? Porque a tua mensagem, ela é muito poderosa. A tua mensagem, quando ela chega no reino espiritual, ela abala o reino espiritual. Aí sabe o que acontece? Satanás vem no teu ouvido te confundir, ó. Você vai se tremer, você vai ficar com medo, você vai cair, você vai passar vergonha. Não fala não. Não fala não, porque quando você fala, as coisas acontecem. E ele vai te confundir. Ele vai tentar distorcer a tua identidade. Quando você cai em pecado de adultério, de coisas ruins, sabe o que é isso? Vem sempre de uma sementinha da distorção da tua imagem e semelhança de Deus. Quando alguém te elogia, pô, mas fulano está me elogiando, meu marido não me elogia. Isso é um anzol que fisga você, porque você precisa de alguém para te dizer que você é bonita, porque a tua imagem não está reluzente, a tua imagem ela está distorcida e ela te confunde. E você fala, poxa, mas fulano fala tão legal para mim. Tem tantos elogios, o meu marido só fica no celular, o meu marido só vê futebol, o meu marido não está nem aí para mim. Tudo começa assim, porque você não se reconhece como imagem e semelhança do Criador. Você sabe por que você fica doente? Porque tem uma voz dizendo para você um monte de coisa que fica roubando a tua energia. Eu estou lendo um livro agora que ele fala o seguinte: vocês têm dúvida que a nossa mente ela é capaz de adoecer? Ela é capaz de adoecer o corpo? Adoecer de verdade? De provocar problemas físicos? Vocês têm dúvida disso? Que a nossa mente ela é capaz de adoecer o corpo, mas ela também é capaz de curar. Ela é capaz de curar o nosso corpo e nós, quando conectados ao nosso Criador, a gente é capaz de curar os outros. Toda dor que você sente, todo medo que você sente, ele vem de uma distorção da tua imagem e semelhança de Deus. Você tem medo de ter filhos, você não quer ter mais filhos, você tem medo de gerar, Sabe por quê?
Porque se você gerar, essa criança vai ser um abalo no reino espiritual. Essa criança, ela vai levar a mensagem de Deus para tantas outras pessoas que é melhor te confundir. É melhor fazer você fechar o teu útero. É melhor você não fazer. E aí você fica completamente confusa. Será que eu devo fazer? Será que eu não devo fazer? Tem uma voz aqui dizendo que eu vou ser envergonhada. Tem uma voz aqui dizendo que não é para eu fazer. Tem uma voz aqui dizendo... Isso tudo é para te confundir. Porque vai ser na tua fraqueza que ele se fortalece. Se você está passando por um deserto, é porque você já saiu do Egito. Você já saiu do Egito. Você está caminhando para a tua glória. Você está caminhando para a tua conquista. E hoje a gente está aqui para falar sobre isso. Você não pode dar ouvidos àquilo que te confunde. E sabe como que te confunde? Dizer que o mundo foi criado de uma explosão, de uma faísca, isso tudo desmerece Deus. Se foi uma sopa de moléculas, né, que eles chamam, que foi evoluindo, isso tudo faz Deus ser desvalorizado. Isso deprecia Deus. Ah, foi uma explosão. Se você acredita que você veio do macaco, você não veio sendo cuidada, escolhida. E isso confunde. Isso te gera uma distorção. Então, se eu vim do macaco, se eu fui uma mera coincidência de evolução, por que eu tenho que me amar? Quem sou eu? Eu não sou importante. Ninguém me ama. Eu não quero viver isso. Isso tudo é distorção. Você não veio do macaco. Você, antes de eu formar você no ventre da sua mãe, já o conhecia. Antes de você nascer, eu escolhi para ser profeta das nações. Essa é a palavra de Deus para você. Em Jeremias, você vai ver que Deus te escolheu antes de você entrar no ventre da tua mãe. Você não é só uma explosão vinda do macaco. Você é filha amada, escolhida. Deus já sabia que você... mas eu vim de uma grande surpresa para minha mãe. Michele comentou aqui, ela veio de um estupro. Como assim? Deus já tinha um propósito definido para a vida dela. E Deus tem um propósito definido na tua vida. Você vai começar a abrir a tua boca. Você vai começar a ser profeta das nações. Nada vai confundir a tua identidade. Você é imagem e semelhança de Deus. Tem Deus dentro de você. E você precisa ter cuidado com Ele. Ter carinho e conexão com Ele. E toda vez que a gente leva a doença, tem sempre um diálogo destrutivo, falando que eu não sou ninguém. E aí esse diálogo vai te levando para coisas muito ruins. Eu não sou incapaz, eu sou pequena. Deus, da obra de todas as obras, a melhor e mais potente, a coroação dele foi o ser humano. Você é a coroação, é o melhor que Deus fez. Você é a coroação de Deus. E em Efésios 2:10 vai dizer: pois somos obra-prima de Deus. Deus nos criou de novo em Cristo Jesus, para que pratiquemos as boas ações que Ele planejou para nós há muito tempo. Essa é a mensagem de Deus para você. Jesus, ele vai falar no Sermão do Monte que nós somos o sal do mundo, né? Que nós somos o sal da terra. E o sal naquela época ele era muito precioso. Inclusive a palavra sal,
a palavra salário, ela vem de sal, que naquele tempo, os salários dos soldados romanos era paga parte em sal, porque era muito precioso. Então é salário. Ele fala que nós somos, ele fala sobre a nossa identidade. Ele não fala que nós precisamos ser, como se fosse algo que a gente teria que alcançar. Ele fala sobre a nossa identidade. Nós somos sal na terra. Esse sal, ele era usado para higienizar, para limpar feridas e machucados. Ele era usado para conservar alimentos, carnes. E ele era para conservar. E ele dava sabor também. E quando ele fala assim, para que a gente não perca o sabor, aí você pensa assim, né? Porque o nosso sal, para perder sabor hoje em dia, né? Mas naquele tempo, o sal era vinda do Mar Morto. Então ele vinha com muitas outras coisas juntas. E tudo que corrompe a tua identidade são as outras coisas misturadas. São as coisas que não são parte da tua identidade. E que ela está vindo ali de impureza do mundo. E que não é tua. E acaba que tudo isso do mundo acaba se misturando em você e você perde a tua essência. Você já não sabe mais quem é você. E aí fica essa voz te atazanando, te provocando, porque tudo que ele quer é que você entenda que você não é imagem e semelhança. Tudo que o inimigo quer é te manter sem a imagem e semelhança, porque é a única coisa que ele não tem. Então, ele não tem isso. Ele não é imagem e semelhança. Então, ele vai te confundir nisso. E isso vai te travar para tudo que você vai fazer. Toda vez que, por exemplo, Michele me chamou para eu levar uma palavra em Efésios. Estavam com 3.000 mulheres em Efésios. E vocês conhecem, né? Quem é de Efésios aqui? Levanta a mão. Eu. E ó, galera de Efésios. Você sabe que em Efésios só vai fera no altar, né? Pessoas que estão há muito tempo ministrando a palavra, pessoas que têm muita propriedade, pessoas que têm muita unção. E eu estava lá curtindo, né? Efésios. Estava no meio da multidão ali. E, gente, começou a me bater um medo, um desespero. Eu pensando assim, meu Deus, essa galera aí que está falando de Deus, que está levando a mensagem de Deus, quem sou eu para levar a mensagem de Deus? E aí, do nada, veio uma senhora, na hora, começou a falar no meu ouvido. Eu até ajeitei assim, porque eu não estava conseguindo ouvir muito bem. E ela falou, você ainda vai abrir muito essa boca, é só o início. E ela começou a falar sobre isso, sobre imagem e semelhança e sobre o que eu sou em Deus. E aquilo ali, eu comecei a... Meu Deus, foi tão imediato, foi tão rápido isso. E aquilo ali me deu certeza de que eu estava seguindo o caminho de Deus. E eu quero te dizer, tenha certeza da tua identidade para você fazer coisas maravilhosas nesse mundo. Tenha certeza da tua identidade quando você quiser falar de Jesus e não tenha vergonha de levar a mensagem de Jesus. Às vezes acontece tanto BO, tantas brigas, tantas tretas e você prefere nem se meter. Não, vou deixar isso para lá, não vou nem falar. Eu vou falar para ela perdoar. Nossa, olha como é que está o coração dela. Como é que eu vou falar isso? E aí te envergonha, você sai de perto, você deixa de levar a mensagem que você poderia estar levando. Então, não perca essa identidade de Deus. E ele vai falar também que nós somos luz do mundo. A nossa identidade, ninguém acende uma lâmpada e vai colocar debaixo de uma vasilha. Você tem capacidade de levar luz para onde quer que você vá, porque você tem Deus dentro de você. E esse Deus precisa ser revelado. Você está escondendo Deus de você. E muitas pessoas falam, não, Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo. Quando você convive com aquela pessoa, você entende que, na verdade, ela não acha nada disso. Ela acha que Deus está lá em cima, olhando você com um porrete na mão, assim, com
uma coisa que na hora que você fez coisa errada, bate na tua cabeça. Tem muitas pessoas que entendem Deus dessa maneira. Ele está só esperando eu pecar para Ele me punir. Ele está só esperando acontecer alguma coisa para vir em cima de mim. E, gente, essa não é a imagem e semelhança de Deus. Isso não é sobre o nosso Criador. O nosso Criador, como a Michele veio aqui pregar, a Michele trouxe a palavra, Ele é de redenção, Ele é de arrependimento. Se você não pode ter dúvida da sua salvação, o que está te gerando dúvida da tua salvação? A gente fez um formulário para poder fazer essa conferência e eu fiquei boba de ver tanta gente com dúvida da salvação. Você não pode ter dúvida. Se tem dúvida, resolve agora. Pede perdão e siga um novo caminho. Você tem que ter certeza da tua salvação. Você tem que estar fazendo, porque o céu é... Você tem que estar fazendo para isso acontecer. E você tem que parar, nós temos que parar de brincar de Deus. Como assim brincar de Deus? A gente fica idealizando um mundo ideal, um mundo que não existe. Porque o ideal seria que todos tivessem a mesma capacidade. O ideal seria que todos tivessem o mesmo recurso. O ideal seria que eu não precisasse ajudar ninguém, mas que Deus viesse para os necessitados. O ideal seria se meu marido fosse assim. O ideal seria se... Para de brincar de Deus, Ele já fez esse mundo. Ele já construiu esse mundo. As regras você já sabe quais são. E é se apegando na Bíblia que você vai entender as regras do jogo para o teu jogo ficar mais fácil. Para você ter bênçãos de Deus na tua vida. Porque você fica tanto querendo um mundo que não existe, como se você pudesse criar um mundo. Você não cria mundo. Lá em casa eu falo para minha filha que ninguém é feio. Não pode falar que é feio. Aí ela fala assim, mas por que, mamãe? No início ela falava, né? Agora ela já sabe. Eu falo para ela assim, você construiu quantos seres humanos? Ela, nenhum. Eu falei, então, Ele constrói seres humanos. Ele sabe qual é a característica de cada pessoa. Não é você que vai dizer que essa obra não é bonita. Ele sabe o propósito de cada um. E todos nós temos a nossa beleza. E todos nós temos um porquê de ter nascido desse jeito, com esse formato, com essa maneira. E tudo que você está vivendo hoje de desafio, pode ter certeza que você vai superar e você vai trazer pessoas para perto de você. Você vai ensinar as pessoas. É como se você conseguisse atravessar. Você conseguiu passar, você conseguiu construir essa ponte. Agora você vai ensinar o quanto que precisa de concreto, de viga, para outras pessoas construírem a ponte dela e chegar do outro lado com você. E é por isso que Deus vai falar que é na fraqueza, na nossa fraqueza, que Ele se fortalece. É diante do que a gente tem de fraqueza, que a gente está construindo a nossa ponte para trazer muitas outras pessoas para o nosso lado. E, gente, Deus é maravilhoso e Ele nos convida à eternidade. Ele vai falar, Ele vai te manter ocupado com o presente e na eternidade. Porque você já parou para pensar o quanto é fácil viver a curto prazo? Se você soubesse que você ia morrer amanhã, você nem teria ido para a academia hoje, você não teria evitado aquele hambúrguer, você não teria lido aquele livro, porque já que eu vou morrer mesmo, então para que eu vou fazer isso? Quando o meu marido abriu a empresa de formatura, em 2005, tinha uma pessoa lá que ela passava beca. E ela tinha uma filha que ela tinha em torno de 18 anos. E ela tinha uma doença muito grave e que era um verdadeiro milagre de Deus, ela ainda está viva. Então ela tinha um corpinho, assim, tipo uma criança de 13 anos. Ela era bem magrinha, era alguma coisa no sangue que tinha má formação. E ela era um verdadeiro milagre.
E, gente, essa menina, ela não tinha escolaridade, ela não fazia faculdade, ela não tinha emprego. E aí eu perguntei para a mãe dela, por que que ela não tem nem ler e escrever, ela sabia direito? Ela, Luana, como que eu vou botar ela na escola se eu não sei se ela vai morrer amanhã? Para que eu vou botar ela para fazer faculdade? Pode ser que amanhã ela já não esteja aqui. Eu quero curtir e desfrutar da minha filha, ela fica aqui comigo. Para que ela vai falar outras línguas, estudar um inglês, estudar alguma coisa, se amanhã ela pode não estar comigo? Você entende que viver na brevidade é muito fácil, no sentido de você não vai se esforçar, você não vai fazer, mas Deus, Ele pede para você, Ele exige o máximo de você, porque Ele está falando da eternidade. Ele está falando muito à frente. Ele não está falando para você amanhã e acabar. Porque se a gente for parar para pensar, as pessoas que se envolvem com farra, com bebida, com prostituição, essas pessoas, elas estão pensando no hoje. Elas estão aqui querendo satisfazer a carne dela. Mas se Deus glorificar o corpo que você tem hoje, a maneira com que você tem hoje, como é que seria? As tuas atitudes hoje, o teu comportamento, tudo que você vive hoje, se for igualzinho daqui a 10 anos, como é que vai estar você daqui a 10 anos? Comendo como você está, exercitando como você está, estudando como você está, vivendo a vida com severidade ou leveza como você está. Como está a tua vida daqui a 10 anos? Quando a gente vai ter o convite de pensar a eternidade, isso te exige muito. Isso te exige todos os dias ser desenvolvida. Todos os dias ser melhor. Porque você está pensando na eternidade. E aí, gente, quer agradar o pai? A gente vai ver isso o tempo todo na Bíblia, né? Você quer agradar o pai? Agrada o filho. Me perguntaram assim, Luana, eu posso levar minha filha, meu filho, né, na conferência? Eu falei, como que eu vou fazer uma conferência de mulheres e vou falar que não pode criança? Impossível. São muito bem-vindos. A gente tentou colocar lá uma cama elástica, um espaço para eles. Por quê? Porque agradando o pai, agradando o filho, a gente agrada o pai. Eu fui fazer maquiagem com a maquiadora, ela fez curso com a minha filha, cuidou. Ela, fazendo isso com a minha filha, ela estava cuidando de mim. E eu estava sendo muito bem cuidada porque ela estava honrando a minha filha. E, gente, olha só. Você pode dizer, talvez até se assustar com o que eu vou falar. Mas para de ficar depreciando Deus. Aí você vai falar, não, mas eu não deprecio Deus, não. Deprecia, sabe quando? Quando você se acha fraca. Porque você é filha. E você não pode ficar se depreciando, se apequenando, falando coisas severas que você fala para você mesma, porque Deus está dentro de você. Você é imagem e semelhança de Deus. Toda vez que você pensa pouco e pequeno sobre você mesma, você está depreciando o seu pai. Você está criticando a obra-prima que ele fez. É como se você dissesse assim, ok, você é um ótimo construtor, faz muitas obras-primas, mas essa daqui, ó, veio com defeito. E hoje a gente está aqui para resgatar esse Deus que tem dentro da gente. Esse Deus, gente, que fala o seguinte, você é barro, mas comigo tu pode muitas coisas. Você vai ver que Jesus vai falar, eu vou embora, mas vocês farão obras maiores. Obras maiores serão vindas de vocês. E é essa potência que a gente precisa se descobrir.
E a primeira coisa que a gente precisa é parar de se depreciar. E a Gálatas 5,14 vai falar o seguinte: toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nesse momento, quem é o primeiro da história? Você. Se você não souber o que é amor, se você não tiver amor, você nem sabe quando alguém está te entregando amor, nem sabe quando alguém está sendo amoroso com você. Você nem sabe apreciar o amor, porque você não sabe ser com você mesma. Você é severa, você é dura, você se critica. E isso não pode acontecer porque você está fazendo isso com o Deus que tem dentro de você. E você tem que começar a glorificar, exaltar, enaltecer, porque Deus está com você. E com Ele tudo você pode. Eu vou pedir para você, vamos ficar todo mundo de pé. Pega a câmera do teu celular e vira para você mesma. Pega a câmera do teu celular e vira para você mesma. Agora você vai olhar para a tua imagem e você vai começar a lembrar da última vez que você se chamou de burra, estúpida, eu não fiz direito, eu não sou boa o suficiente, eu não pensei direito, eu sou uma idiota mesmo. Qualquer coisa que você tenha falado ruim sobre você mesmo. Agora começa a pensar que essa mensagem, ela está indo para o seu Pai, para o seu Criador. Você falaria assim de Deus? Você falaria com esses adjetivos para Deus? Então agora começa a falar os adjetivos que você falaria para Deus, olhando para você, que é imagem e semelhança de Deus. Olha para você e começa a falar o quão bonita você é, o quão maravilhosa você é, o quanto você consegue perceber que tem Deus dentro de você, que você é imagem e semelhança de Deus. Toda vez que alguém te perguntar quem você é, você vai responder: eu sou imagem e semelhança do meu Criador. Eu sou imagem e semelhança do meu Criador. Começa a falar todos os adjetivos que você gostaria de falar se você tivesse com Deus agora. Começa a falar. Começa a falar os adjetivos, olhando para você. Tem gente que não consegue nem olhar para a câmera do celular, sente vergonha de se elogiar. Olha para a câmera do celular, olha para você e começa a falar nesse Deus maravilhoso que você tem. Esse Deus que, conectado contigo, tudo você pode. Você é capaz de grandes obras, porque você tem um Deus com você. Começa a falar e começa a dizer: me desculpa por todas as vezes que eu falei coisas ruins sobre você, Deus. Olhando para você. Obrigada por todos os dons e talentos que o Senhor me confiou. E obrigada por todas as fraquezas que o Senhor me deu também. Porque é nela que eu me fortaleço. É nela que eu me fortaleço. É nela que eu cresço. E eu vou abrir a minha boca. Eu vou falar e não vou ser confundida como imagem e semelhança do meu Criador. Eu sou imagem e semelhança dele. Você que sabe que tem vozes cruéis na tua mente, que você quer mudar isso, quer tirar isso da sua cabeça, quer tomar um novo rumo, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. As nossas intercessoras vão interceder para todas as mulheres que têm crítica, que têm confusão, que têm palavra que fica na mente e que acaba gerando confusão na mente dela.
vem aqui na frente. Intercessão, vem aqui também para orar especificamente por essas mulheres que estão aqui hoje, porque são imagem e semelhança, porque tem um Deus maravilhoso dentro delas. Senhor Deus, meu Pai amado, Senhor, tira a opressão da vida de cada mulher que está aqui hoje, Pai. Que todas elas venham ser salvas pela Tua palavra, Senhor. Senhor, muito obrigada por esse dia, obrigada por essa mensagem. Por muito tempo nós passamos com imagem distorcida, querendo tanto ser perfeita, tanto ser a melhor. Senhor, o Senhor é o melhor e o Senhor está dentro de mim e eu sou imagem e semelhança do Senhor. Eu não vou me depreciar, porque eu sou grande com o Senhor. Alinhada em Ti, Pai, eu sou grande. E onde quer que eu esteja, eu vou impactar o meu marido, eu vou edificar a minha casa, eu vou edificar as pessoas que estão ao meu redor, porque esse Deus que está dentro de mim, Ele vai sair, Ele vai avançar, Ele vai brilhar, Ele vai reluzir onde quer que eu esteja. Senhor Deus, cuida da família de cada mulher que está aqui. Senhor Jesus, que a Tua glória atinja cada coração, Pai. Que essas mulheres sintam a Tua presença. Que essas mulheres possam se resgatar, sentindo o Senhor dentro delas, Pai. Ó Senhor, obrigada por ter construído a mim e a cada mulher que está aqui. Obrigada, Pai, pelo meu cabelo, pelo meu olho, pela minha visão, pelo meu formato, pela maneira que eu vim nesse mundo. Obrigada pelos dons, pelos talentos. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Obrigada pela minha família. Obrigada pelo meu marido, pelos meus pais. Senhor, que o Senhor possa dar luz, iluminação, Pai, para cada mulher entender o seu propósito, para cada mulher que aqui está, ela venha entender a tua própria identidade, a identidade em Cristo Jesus. E todas as coisas que já aconteceram de errados, eu entrego agora a Ti, Pai, em arrependimento. Eu me arrependo, Senhor, naquele momento com Eva. Tudo que o Senhor esperava era que eles dissessem: me perdoa. E eu estou aqui agora fazendo isso, Pai. Me perdoa e obrigada, porque as Tuas misericórdias se renovam todas as manhãs. Senhor, dê unção de ousadia para cada mulher que aqui está, Senhor. Que elas sejam ousadas, que elas tenham consciência de que elas têm um Pai poderoso, um Pai que está sempre com um colo, que sempre está podendo acolher, atender a cada mulher, a cada socorro, a cada medo, a cada suspiro de insegurança. Que o Senhor possa estar segurando na mão de cada uma, Senhor. Derrama Tuas bênçãos, coloca Teus anjos para que nós possamos sinalizar tudo que a gente vai fazer, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu Te amo, Senhor Jesus. Senhor, cuida de cada coração, Pai. Remove, Pai, toda doença. Venha com a provisão de cura. Tira toda a opressão que faz a energia se esgotar, que faz entrar em brecha de doenças. Senhor, cura, liberta, Senhor Jesus, com todas as mulheres que aqui estão, que elas sejam libertas, porque a Tua mão misericordiosa aceitou o perdão, e que agora nós temos a chance de viver o melhor em Ti, Pai. O Senhor é o nosso Criador, é o nosso Pai zeloso. Obrigada, Pai, por o dia de hoje. Obrigada por ter nos feito a Tua imagem e semelhança. Obrigada, Senhor Jesus, por cada palavra que aqui está, para a gente aprender a corrigir e a mudar a nossa rota e melhorar as nossas vidas e a vida de todos que estão ao nosso redor. Hoje será, daqui por diante, será diferente.
E eu vou dar glória a Deus por cada característica física minha. Eu não vim do macaco, eu vim do meu Criador, do meu Pai. Eu não vim do macaco, eu sou filha amada do Senhor Jesus. Senhor, cuida de cada uma, Pai. Vai dando força, vai dando energia, alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.